Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Radar Global. A situação humanitária em Gaza atinge um novo ponto crítico, com centros de distribuição de ajuda se tornando o epicentro de tensões e violência. Se você valoriza análises aprofundadas sobre os eventos que moldam nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo notícias e contextos importantes até você. Vamos à matéria. A distribuição de ajuda humanitária na faixa de Gaza, já precária e insuficiente para mitigar a crescente ameaça de fome que para sobre mais de 2 milhões de palestinos, enfrenta um novo e alarmante obstáculo. Centros de distribuição foram forçados a fechar temporariamente suas portas nesta quarta-feira, após o exército israelense declarar as rotas de acesso a esses locais como zonas de combate. O anúncio intensifica o drama vivido pela população civil, presa entre a necessidade desesperada por suprimentos básicos e o perigo iminente de morte ao tentar alcançá-los. A medida surge na esteira de incidentes fatais consecutivos próximos a esses pontos de auxílio, levantando sérias questões sobre a segurança das operações humanitárias e a responsabilidade dos atores envolvidos em um cenário de conflito cada vez mais deteriorado. A urgência de soluções seguras e eficazes para a entrega de ajuda nunca foi tão premente, enquanto a comunidade internacional observa com crescente apreensão. A atual crise humanitária em Gaza não é um evento isolado, mas sim o capítulo mais recente e brutal de um conflito que se estende por décadas. Desde a criação do Estado de Israel em 1948 e os subsequentes conflitos árabe-israelenses, a faixa de Gaza, um pequeno território densamente povoado, tem sido palco de tensões constantes, bloqueios e intervenções militares. O controle do Hamas sobre o enclave desde 2007 levou a um bloqueio imposto por Israel e Egito, que já restringia severamente o fluxo de bens, serviços e pessoas, gerando uma crise socioeconômica crônica e uma dependência maciça de ajuda externa. A ofensiva militar israelense em curso foi desencadeada pelo ataque transfronteiriço do Hamas em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de aproximadamente 1.200 pessoas em Israel e no sequestro de outras 251. Em resposta, Israel lançou uma vasta campanha aérea e terrestre em Gaza com o objetivo declarado de erradicar o Hamas e resgatar os reféns. Esta campanha, contudo, resultou em uma destruição sem precedentes da infraestrutura civil e em um número alarmante de vítimas palestinas. O Ministério da Saúde do território reporta ao menos 54.470 mortos desde o início das hostilidades, com 4.201 fatalidades registradas apenas desde que Israel retomou sua ofensiva em 18 de março. Anteriormente, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, a UNRWA, era o principal canal de distribuição de ajuda em Gaza, uma tarefa que se tornou progressivamente mais perigosa e complexa. Contudo, alegações israelenses de que a UNRWA não impedia o desvio de suprimentos pelo Hamas, acusações que a ONU nega veementemente, culminaram na promoção de um novo sistema de distribuição. Este novo modelo, apoiado pelos Estados Unidos e Israel e implementado pela controversa Gaza Humanitarian Foundation, o GHF, é o que agora se encontra no centro das mais recentes controvérsias e tragédias, adicionando uma nova camada de complexidade a um cenário geopolítico já volátil, onde potências regionais e globais disputam influência e narrativas. A interrupção de 11 semanas no envio de alimentos e outros auxílios por Israel no início do conflito exacerbou drasticamente a vulnerabilidade da população, cujas consequências são sentidas até hoje. A tensão em torno da distribuição de ajuda atingiu um novo pico nesta semana. A Gaza Humanitarian Foundation, GHF, uma rede de auxílio que iniciou suas operações na semana passada com o respaldo dos Estados Unidos e de Israel, anunciou o fechamento de seus locais de distribuição na quarta-feira. A justificativa oficial apresentada foi a necessidade de realizar trabalhos de atualização, organização e melhorias de eficiência. A GHF informou que planeja retomar a distribuição de ajuda na quinta-feira. Paralelamente a este anúncio, as Forças de Defesa de Israel, IDF, emitiram um comunicado severo informando que os civis estariam proibidos de entrar nos centros de distribuição ou de trafegar pelas estradas que levam a eles. De forma inequívoca, o exército israelense classificou estas rotas como zonas de combate, um termo que implica um risco extremo para qualquer um que se aventure por essas áreas. Este alerta militar não surge no vácuo. Na noite de terça-feira, um evento trágico sublinhou os perigos inerentes à busca por ajuda.
Pelo menos 27 palestinos foram mortos por disparos israelenses nas proximidades de um centro de distribuição, de acordo com a Agência de Defesa Civil de Gaza, administrada pelo Hamas. Esse foi o terceiro incidente com vítimas fatais ocorrido em uma rota de acesso a um local da GHF em apenas 3 dias, pintando um quadro sombrio da segurança nessas operações. A narrativa das IDF sobre o incidente de terça-feira difere. Os militares afirmaram que suas tropas abriram fogo após identificar suspeitos que se moviam em sua direção, desviando-se das rotas de acesso designadas. Essa versão sugere uma ação defensiva diante de uma ameaça percebida, contrastando com os relatos palestinos de ataques indiscriminados contra civis. Após o incidente de terça-feira, o diretor do Hospital Nasser, em Khan Yunis, Dr. Atef Al-Hut, relatou que os feridos estavam chegando à unidade médica com ferimentos de bala. Segundo ele, as forças israelenses abriram fogo contra multidões de civis que esperavam por ajuda no oeste de Rafah. Mahmoud Basal, porta-voz da Agência de Defesa Civil administrada pelo Hamas, corroborou essa versão, afirmando que civis foram alvejados por tanques, drones, quadricópteros e helicópteros, perto de um local de distribuição de ajuda. Um médico estrangeiro que trabalha na área, cuja identidade não foi revelada por razões de segurança, descreveu a cena como carnificina total, relatando que sua equipe foi inundada por um grande número de vítimas com ferimentos graves. Em um comunicado posterior, as IDF sustentaram que suas tropas não estavam impedindo a chegada de civis de Gaza aos locais de distribuição de ajuda humanitária, uma declaração que parece contradizer o alerta anterior sobre as zonas de combate e as proibições de acesso, gerando confusão e incerteza entre a população e os observadores internacionais. As consequências destes desenvolvimentos para a população civil de Gaza são catastróficas e multifacetadas. A Organização das Nações Unidas, ONU, já vinha alertando que mais de 2 milhões de pessoas, a quase totalidade da população do enclave, estão em risco iminente de fome. Este cenário é o resultado direto de meses de conflito intenso, destruição de infraestrutura agrícola e de produção de alimentos, e severas restrições à entrada de ajuda humanitária, incluindo um bloqueio total de 11 semanas imposto por Israel a carregamentos de comida e outros suprimentos essenciais no início da crise. O fechamento, mesmo que temporário, dos centros de distribuição da GHF e a designação das rotas de acesso como zonas de combate exacerbam uma situação já desesperadora. Civis famintos são confrontados com uma escolha impossível: arriscar a vida em áreas militarizadas para buscar alimentos ou permanecer em abrigos precários e enfrentar a inanição. Relatos indicam que o modelo de distribuição da GHF, mesmo antes destes últimos incidentes, já impunha dificuldades extremas. Os poucos centros de distribuição estão localizados em áreas sob controle militar israelense, muitas vezes distantes dos locais onde a maioria dos deslocados internos se concentra. Isso obriga as pessoas, incluindo idosos, crianças e doentes, a percorrer longas distâncias a pé sob o risco constante de bombardeios e tiroteios, para coletar caixas de suprimentos que podem pesar até 20 quilos. O transporte desses volumes de volta para casas danificadas ou abrigos superlotados representa um fardo adicional. A paralisação das atividades de distribuição, mesmo que por um dia, significa que milhares de famílias não receberão a pouca comida e água de que dispunham para sobreviver. O impacto psicológico também é imenso, gerando um clima de medo constante, desesperança e raiva. A confiança nas estruturas de ajuda, já abalada, sofre mais um duro golpe. Instituições locais, como hospitais e serviços de emergência, que já operam no limite de suas capacidades devido à falta de medicamentos, equipamentos e combustível, vêm-se ainda mais sobrecarregadas com o influxo de vítimas de violência relacionada à busca por ajuda. A coesão social é testada ao extremo, com relatos de competição por recursos escassos e um colapso geral da ordem em algumas áreas. A escalada da crise na distribuição de ajuda em Gaza provocou fortes reações da comunidade internacional e de organismos humanitários. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, expressou profunda preocupação e pediu uma investigação imediata e independente sobre os eventos que levaram às mortes perto dos centros de distribuição. Stephane Dujarric, porta-voz de Guterres, em declarações à BBC, criticou duramente o modelo da GHF e a situação atual. Ele ressaltou que o fechamento dos centros de ajuda evidencia uma falta de clareza sobre quem é a GHF e uma falta de responsabilidade. Dujarric destacou a presença preocupante de homens armados ao redor desses pontos de distribuição, cuja afiliação e responsabilidade são desconhecidas. Para o porta-voz da ONU,
O sistema da GHF é uma demonstração de como não se deve fazer ajuda humanitária, pois coloca a vida das pessoas em risco ao forçá-las a empreender longas e perigosas jornadas por comida em zonas militarizadas. Ele classificou a estratégia como inaceitável. Essas críticas ecoam as palavras de Philippe Lazzarini, chefe da UNRW, que anteriormente descreveu a situação da distribuição de ajuda em Gaza como tendo se tornado uma armadilha mortal. A ONU e diversas outras organizações humanitárias internacionais e locais acusaram a GHF de falhar em manter os princípios humanitários fundamentais de neutralidade, imparcialidade e independência, essenciais para garantir o acesso seguro e equitativo à ajuda em zonas de conflito. A percepção é que a GHF opera sob forte influência militar e política, comprometendo sua capacidade de atuar de forma desinteressada. A controvérsia em torno da GHF também se reflete em sua liderança. Na terça-feira foi anunciado que o reverendo Dr. Johnny Moore, um pastor evangélico cristão e proeminente apoiador do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu a chefia da organização. Moore substitui Jake Wood, um ex-fuzileiro naval americano, que renunciou ao cargo e criticou publicamente o modelo de operação da GHF, o que adiciona mais um elemento de escrutínio político à já complexa atuação da fundação. Governos estrangeiros e ONGs internacionais têm manifestado crescente alarme, com alguns pedindo o retorno a um sistema de distribuição liderado pela ONU e garantias de segurança para as operações humanitárias, embora a resposta coordenada da comunidade internacional ainda seja considerada insuficiente por muitos críticos. A atual conjuntura na distribuição de ajuda humanitária em Gaza aponta para uma série de desdobramentos preocupantes caso não haja uma intervenção significativa e uma mudança de abordagem. Primeiramente, o risco de escalada da violência em torno dos pontos de distribuição é extremamente alto. A designação das rotas de acesso como zonas de combate pelas IDF, combinada com a desesperança da população, cria um ambiente volátil propenso a novos incidentes fatais. A repetição de tais eventos pode levar a um colapso total do já frágil sistema de auxílio. A persistência do modelo da GHF, especialmente com as críticas contundentes de especialistas da ONU e de seu ex-diretor, pode minar ainda mais a confiança da população local e da comunidade internacional nos mecanismos de ajuda. Isso poderia resultar em uma relutância ainda maior dos civis em se aproximar dos centros, mesmo que reabertos, por medo de se tornarem alvos. Politicamente, o apoio explícito dos Estados Unidos e de Israel à GHF, em detrimento de agências estabelecidas como a RWNA, pode ser interpretado como uma tentativa de remodelar o panorama da ajuda humanitária em Gaza de acordo com agendas políticas específicas, o que pode ter implicações de longo prazo para a soberania palestina e para o papel das organizações internacionais neutras. A liderança do reverendo Dr. Johnny Moore, uma figura com fortes conotações políticas nos Estados Unidos, pode politizar ainda mais a GHF, afastando-a dos princípios humanitários de imparcialidade e gerando desconfiança entre doadores e beneficiários que não se alinham com suas posições. Existe a possibilidade de um aumento da pressão internacional sobre Israel para garantir o acesso seguro e irrestrito da ajuda, e sobre os Estados Unidos para reconsiderarem seu apoio a um modelo tão problemático. Organismos internacionais podem tentar negociar corredores humanitários seguros e monitorados, ou até mesmo pressionar por um retorno ao protagonismo da ONU na coordenação da ajuda, embora isso enfrente resistência política considerável. A longo prazo, a falha em fornecer ajuda adequada e segura pode exacerbar a instabilidade regional, alimentar o extremismo e tornar ainda mais distante qualquer perspectiva de paz ou reconstrução. A crise de fome, se não for revertida urgentemente, terá consequências devastadoras para a saúde e o desenvolvimento de toda uma geração de palestinos em Gaza. A situação da ajuda humanitária em Gaza transcendeu a crise para se tornar uma catástrofe diária, onde o ato de buscar sustento se transformou em um jogo de vida ou morte. O fechamento temporário de centros de distribuição pela GHF, os alertas militares israelenses e as mortes de civis desesperados por comida não são incidentes isolados, mas sintomas de um sistema falho e perigoso que opera em um vácuo de responsabilidade. A controvérsia em torno da GHF e as severas críticas de especialistas da ONU sublinham a urgência de repensar fundamentalmente como a assistência vital chega àqueles que dela necessitam desesperadamente.
Mais do que nunca, é imperativo que a comunidade internacional liderada por seus organismos mais experientes e neutros exija e garanta o acesso humanitário seguro, irrestrito e imparcial a todos os civis em Gaza. As vidas de mais de 2 milhões de pessoas dependem não apenas da quantidade de ajuda que cruza as fronteiras, mas da forma como ela é distribuída e da segurança de quem a busca. Ignorar os gritos de alerta e permitir que a distribuição de ajuda se torne uma armadilha mortal é uma falha moral e estratégica que o mundo não pode permitir. As próximas etapas devem focar na proteção de civis, na desmilitarização das rotas de auxílio e no restabelecimento de mecanismos de ajuda que priorizem a vida e a dignidade humana acima de considerações políticas ou militares. A história julgará severamente a inação ou a complacência diante de tanto sofrimento.